É um teste que combina um teste de Winston Lutz convencional. Para quem não conhece, dentro desse dispositivo tem uma esfera de aproximadamente 5 milímetros, como essa aqui. Então, o teste de Winston Lutz a gente irradia essa esfera com um campo quadrado, que convencionalmente é um circular, na verdade, de 1 centímetro, mas com máquinas com micro multilith, a gente se utiliza normalmente um quadrado de 1 centímetro, 1 por 1 centímetro. E o teste de Winston Lutz ele serve para verificar tanto o isocentro radioativo da máquina, também verifica os lasers, verifica o isocentro de Gentry, o isocentro de mesa, tudo de maneira combinada. Para o teste de Winston Lutz, a gente vai usar o Portal Vision para adquirir a imagem desse campo quadrado, e essa esfera deve aparecer no centro desse campo quadrado. Nesse teste que a gente executa na nossa instituição, também a gente combina, como nós vamos utilizar métodos de imagem para posicionar os pacientes, seja em radiocirurgia ou em SPLT, nós também vamos, de maneira integrada, testar o isocentro do cone beam, que também é adquirido utilizando este flat panel e aquele fonte de raio-x, o cone beam de kilovoltagem, e também o isocentro do sistema ExecTrack, que é composto pelo flat panel, 2 flat panels no teto, e 2 fontes de raio-x no chão, ali e ali. Então, cada sistema desse, tanto o cone beam quanto o ExecTrack, ou o OBI no caso, que é o nome desse sistema, eles possuem isocentros independentes, só que eles devem ser, obviamente, coincidentes com o isocentro radioativo do equipamento. Então temos que, e os lasers da sala tem que todos estar apontando para esse mesmo ponto. Essa é uma forma que a gente encontrou, muito simples, que leva em torno de 20 minutos para ser executada, que todos esses componentes do equipamento são testados de maneira simultânea. É importante ressaltar que, tradicionalmente, o teste de Winston Lutz é feito com filme, com suporte semelhante a esse, onde a gente posiciona o filme aqui, e isso é fixo no Gentry, de tal forma a capturar a imagem do campo e da bolinha através desse anteparo. Nós vamos utilizar o flat panel por ser uma necessidade de menos unidades monitoras, é uma imagem digital. Nós dispomos de um software para analisar essas imagens e quantificar esses desvios de centro, enquanto a bolinha está, a esfera está se deslocada em relação ao centro do campo. E também, mas mesmo quem não dispõe desse tipo de software, a imagem digital possibilita fazer medições de distância e dá para ter uma informação mais quantitativa. E também é importante usar a maior distância possível do flat panel para ganhar em magnificação de imagem e aumentar a precisão de análise. Então, o Winston Lutz começa alinhando essa esfera, o melhor possível nos lasers. Então, nessa situação, o pointer ou a esfera já está perfeitamente alinhada com o laser da sala, teoricamente no isocentro radioativo do acelerador. O campo quadrado já está definido pelos multiliths, acertando a esfera. Então nós adquirimos imagens dessa configuração com várias combinações de ângulos de Gentry e mesa, a fim de determinar se o isocentro radioativo e o isocentro de Gentry e mesa estão de acordo com os lasers, se o sistema está tudo calibrado. Estas são as combinações de Gentry e mesa que usamos na nossa rotina. No canto inferior direito está o resultado correspondente de cada campo. Esse é o exemplo da análise de uma das imagens do teste de Winston Lutz, onde podemos ver demarcado em verde o centro da esfera e em amarelo o centro geométrico do campo. A diferença entre as duas cruzes nos dá o erro para essa particular incidência de Gentry combinado com mesa. Estes são os resultados de todas as incidências apresentadas, onde podemos notar um erro máximo de 0,6 mm
apontado pela flecha vermelha. Idealmente, este erro deve ficar abaixo de 0,7 mm. Também é possível fazer uma análise apenas visual, utilizando o tamanho conhecido da esfera ou do lado do campo e, por comparação, detectar erros. Terminado o teste do Winston Lutz e a sua análise, e verificado que o isocentro do laser bate com o isocentro radioativo da máquina, está na hora da gente testar se o isocentro de imagem, ou seja, o isocentro do cone beam, também coincide com o isocentro radioativo da máquina, que por sua vez coincide com o laser. Terminado o cone beam, então, essa é a imagem que nós temos. Aqui é a imagem da nossa esfera, que está posicionada no isocentro. Para fazer a análise desse teste, a gente dá um zoom bem grande na esfera. E esse ponto laranjado dá para a gente, então, onde o sistema do cone beam acha que é o isocentro do equipamento. Idealmente, esse ponto deve estar, então, no centro da nossa esfera, que aqui está sendo representado por esses dois, por esse crosshair, por essa cruz aqui. Então, para fazer essa análise, a gente simplesmente mede a diferença entre o isocentro do cone beam. Nesse caso está dando aqui 0,4 milímetros, né, 0,04 centímetros, e em todos os planos essa análise deve ser feita. Aqui no plano sagital, 0,06 milímetros, e aqui também 0,06 milímetros aproximadamente. Idealmente esse erro tem que estar abaixo de 1 milímetro. Bom, terminado a análise do cone beam, e o cone beam estando com o isocentro correto, o próximo passo do teste é checar o segundo sistema de imagem disponível nesse equipamento, que é o Exact Track. Então, para fazer isso, ainda com o nosso pointer posicionado no isocentro, nós vamos usar a ferramenta Detect Winston Lutz Pointer do Exact Track. Vamos adquirir um par de imagens de raio-x e ver qual é o resultado que ele dá para essa esfera posicionada no isocentro do equipamento. Essa é a primeira imagem. Agora vamos obter a segunda imagem. Tá lá. Segunda imagem, e aí ele detecta automaticamente a esfera, o software detecta automaticamente a esfera, e nesse caso o maior desvio que obtivemos foi 0,35 milímetros, que é o resultado típico que a gente obtém. Isso tem que estar abaixo de 0,7 milímetros idealmente. E com isso encerramos o nosso teste integrado de todos os sistemas de imagem com o Winston Lutz no nosso equipamento. Agradecemos e até o próximo.